Olá, alunos do primeiro ano, estamos começando agora a nossa primeira aula do quarto bimestre. Qual é o assunto nosso do quarto bimestre? Nós vamos discutir as questões ambientais. Então, o objetivo é analisar a questão ambiental e todas as questões relacionadas à luta em defesa do meio ambiente. Questões ambientais aí. O nosso modelo de vida e sociedade atual é orientado no sentido de aumentar a produção, o que implica uma maior exploração de matérias-primas e fontes de energia da natureza. Assim, o nosso crescimento econômico é conquistado pela exploração crescente dos recursos naturais que o planeta oferece. Com essa grande exploração, surgiu nas últimas décadas um aumento da consciência ecológica. Estamos explorando muitos recursos naturais, a Terra não vai ser capaz de satisfazer, esse aumento constante do crescimento econômico e da produção nessas vagas. Mais tarde surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o que é desenvolvimento sustentável? Parte do princípio que o atendimento às necessidades das populações no presente não deve comprometer os padrões de vida das gerações futuras. A utilização de recursos deve ocorrer de acordo com a capacidade de reposição da natureza, de modo que o nosso crescimento econômico não agrida violenta e irreparavelmente os ecossistemas e possa, ao mesmo tempo, equacionar os problemas sociais. Um modelo de desenvolvimento cuja prioridade seja a diminuição da pobreza e da desigualdade social, junto com a conservação do ambiente, exigem mudanças no mecanismo de distribuição de riqueza gerado pelo crescimento econômico. Então, essa ideia de desenvolvimento sustentável ser garantir a satisfação da população do presente e, ao mesmo tempo, garantir que a geração futura possa continuar existindo, necessita de um novo modelo de desenvolvimento econômico e social que não seja essa superexploração da natureza. Então a gente vai ver ao longo desse bimestre várias situações aí em relação à luta pela defesa do meio ambiente. Em 1972, a gente vai ver daqui a pouco, teve a Conferência de Estocolmo e dali começou a surgir mais fortemente a consciência ecológica, da onde surgiu o desenvolvimento sustentável, onde o conceito foi formulado em 1983, em 1987 ele foi reorganizado num documento chamado Nosso Futuro Comum, ou Relatório Brundtland. E a partir dali começou-se a trabalhar a questão de desenvolvimento sustentável a nível internacional, a partir das conferências sobre o meio ambiente que a gente vai ver depois. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico a gente pode reparar que a questão do desenvolvimento sustentável é o ecológico, juntamente com o social e o econômico, que seja viável, suportável, equitativo e essa combinação que permite aí o desenvolvimento do conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento do desenvolvimento. Então a gente tem o planeta, as parcerias, a paz, a prosperidade das pessoas, tudo isso em harmonia para que a gente possa ter um desenvolvimento da sociedade sem essa agressão brutal que nós temos atualmente em relação ao meio ambiente. Se a gente for pegar os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente tem aí 17, que são os grandes objetivos aí para a gente possa melhorar na nossa relação com a natureza, Então, a erradicação da pobreza é o primeiro ponto, ou seja, o desenvolvimento sustentável, o equilíbrio da exploração da natureza com a sua capacidade de reposição, respeitando o ambiente, tem relacionado também com a questão social. A gente não pode pensar a questão ambiental sem pensar também a questão social. A questão da fome zero, a questão da boa saúde, do bem-estar, ou seja, o crescimento econômico e o desenvolvimento social e ambiental tem que pensar no bem-estar das pessoas e na saúde das pessoas como um todo. Educação de qualidade, igualdade de gênero, temos aí a questão da desigualdade entre homens e mulheres, a questão da homofobia, etc. Água limpa e saneamento, questão básica no Brasil e no mundo. Uma parte da população não tem acesso a saneamento básico, a água potável, a esgotamento sanitário, por isso que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse aqui que eu não estou conseguindo enxergar porra nenhuma. Energia acessível e limpa, ou seja, procura por energia renovável, de baixo impacto ambiental e de baixo carbono para que a gente possa desenvolver uma sociedade mais sustentável. O outro aqui também não estou conseguindo ler merda nenhuma. Emprego digno e crescimento econômico. Então tem que pensar no crescimento econômico mais equitativo, diminuir a diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, diminuir a diferença dentro dos países, as diferenças regionais. Indústria, o que é aqui? Indústria, inovação e infraestrutura.
redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, né? A gente vê hoje o crescimento urbano muito grande, então pensar nas cidades mais sustentáveis, né? Cidades onde a gente possa ter maior harmonia com a natureza, sem essa grande exploração que nós temos, etc. Consumo e produção também responsável, nosso consumo tem que ser responsável, nossa geração de lixo, o impacto ambiental que nós causamos na natureza no dia a dia, combate às alterações climáticas, que a gente vai ver depois, né? Vida debaixo da água, que são dos rios, mares e oceanos, né? A vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes, né? Para garantir esse desenvolvimento e parceria em prol dessas metas para a gente atingir o desenvolvimento sustentável. Agora a gente vai falar das conferências sobre meio ambiente. Primeiro a gente vai falar da primeira conferência sobre meio ambiente a nível da ONU, que juntou 20 partes dos países para discutir as questões ambientais. Na virada do século XIX e do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, as questões ambientais e ecológicas começaram a entrar na pauta de países, organizações sociais, né, movimentos sociais, etc., na busca de um equilíbrio maior e uma diminuição da exploração dos recursos naturais. Então, a primeira conferência organizada pela ONU, a Conferência de Estocolmo 72, para debater questões relacionadas ao meio ambiente, principalmente relacionadas a recursos naturais e poluição atmosférica. Os países participantes defenderam duas posições distintas sobre a relação entre crescimento econômico e proteção ambiental. Quando a gente estava falando do conceito de desenvolvimento sustentável, ele começa a ganhar força justamente nessa grande conferência, né? Que foi ali uma necessidade imperiosa a partir das questões ambientais que se estavam discutindo naquele momento. Nessas duas posições dos países, né, a primeira posição alertava que, mantidas as tendências de crescimento populacional, industrialização, produção de alimentos, o consumo atual e os níveis de poluição, o planeta atingiria o seu limite e entraria em colapso ambiental no período de um século. Essa proposta ficou conhecida como política do crescimento zero, defendida por alguns países desenvolvidos, principalmente os países europeus. Já a segunda posição defendia o crescimento econômico independente do custo ambiental, ou seja, defendido pela maioria dos países subdesenvolvidos, em que apontava que o crescimento econômico era a única solução para a diminuição da miséria e da pobreza existente no mundo. Ou seja, os países desenvolvidos já com um padrão de vida mais elevado, diminuir o seu crescimento econômico e seu impacto ambiental é diferente de países subdesenvolvidos que têm a questão das desigualdades sociais e pobreza. Por isso os países subdesenvolvidos eram contra essa questão do crescimento econômico próximo de zero para diminuir os impactos ambientais. A superação desses problemas, os problemas de pobreza e desigualdade social, para os países subdesenvolvidos, era mais importante que as questões relacionadas à conservação e proteção ambiental. Então, apesar de ter sido a primeira convenção da ONU a juntar um grande número de países, por causa dessa diferença de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, entre outras questões que permearam essa conferência, não houve avanços significativos. Houve um conjunto de indicações, conjunto de documentos ali que não tiveram muita força jurídica para fazer avançar aí as questões ambientais. Rio 92 em 1992 foi a segunda grande conferência, aconteceu aí justamente 20 anos depois. Nesse meio tempo a gente teve algumas conferências de meio ambiente, algumas reuniões da Comissão de Meio Ambiente da ONU, nos anos 80, que culminou na Rio 92. Então essa segunda conferência teve como objetivo promover o desenvolvimento sustentável e reuniu 187 países no Rio de Janeiro, aí abarcando aí quase toda a comunidade internacional. O pensamento é que a conservação ambiental do planeta não pode ser alcançada sem a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades sociais. Além disso, as gestões sociais e econômico-ambiental devem estar interrelacionadas. Assim, propõe um modelo de crescimento econômico menos consumista e mais adequado ao equilíbrio ecológico. Então já não é aquela ideia de crescimento econômico versus crescimento zero. Já começa a pensar num crescimento econômico mais equilibrado, de forma a se adequar à questão ambiental, com um foco também em diminuição das desigualdades sociais e combate à pobreza. Nesse encontro foi lançada a Agenda 21. A Agenda 21 é um programa de ação que procura viabilizar o novo padrão de desenvolvimento ambientalmente racional, procurando conciliar os métodos de produção ambiental, justiça social e eficiência econômica. A ideia da Agenda 21 é que cada indústria, cada organização, cada país crie sua Agenda 21, estabeleça ali os princípios, metas e objetivos para atingir esse crescimento econômico mais racional, relacionado, onde tem que ter métodos de produção ambiental, combate às desigualdades e pela justiça social,
e ao mesmo tempo aumentar a eficiência econômica das indústrias, instituições dos países como um todo. Então a Agenda 21 surgido antes, mas definida ali na Rio 92, e também surgiu as primeiras convenções, como a Convenção da Biodiversidade, a Convenção das Mudanças Climáticas, começou a estabelecer os painéis da ONU e as COP no sentido de, que são as reuniões sobre meio ambiente, no sentido de fazer avançar as questões ambientais. Aí tem uma foto da abertura do Rio 92 aqui no Rio de Janeiro. A terceira grande conferência sobre meio ambiente foi a chamada Conferência de Joanesburgo em 2002. Então ela teve como objetivo avaliar quais metas estabelecidas na Agenda 21 foram alcançadas. Então a discussão da Agenda 21 começa lá no Rio 92, vai tendo várias reuniões e discussões. Quando chega em 2002 é para fazer um balanço geral da Agenda 21. Entretanto, o encontro revelou as diferenças que separaram os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos. Então você tinha uma demanda dos países desenvolvidos, uma demanda dos países subdesenvolvidos, né? Você tinha também a defesa de interesses específicos de acordo com a natureza do país. Então algumas convenções, algumas discussões, por exemplo, Estados Unidos colocou de um lado, europeus colocou de outro, japoneses colocaram de outro, os países subdesenvolvidos colocaram de outra maneira. Então, devido a essa divergência e cada país, cada conjunto de países procurando defender o seu, muito pouco das resoluções da Agenda 21 foi realizado efetivamente. Então, o documento aprovado na conferência não contém os instrumentos necessários para agir contra a miséria e nem para proteger o meio ambiente da destruição gradativa promovida pelo crescimento econômico, né? Então, tirando algumas coisas da biodiversidade e mudanças climáticas, entre outras, quase todas as convenções, quase todos os documentos aprovados nas conferências, incluindo essa terceira de Joanesburgo, não tinha força jurídica a nível internacional para forçar os países a adotar medidas mais equilibradas e de proteção ao meio ambiente. Isso acabou não acontecendo, né? Apesar dos poucos avanços dessa conferência também, né, algumas questões aconteceu, como por exemplo a obrigação dos países desenvolvidos a alcançar níveis de assistência ao desenvolvimento com sustentabilidade e a criação de instituições internacionais mais eficientes, democráticas e responsáveis. Mas ainda assim muita coisa ficou no papel. Implementação para valer pelos países e pelos órgãos internacionais aconteceu muito pouco. E aí a gente chega na Rio +20, que foi a última das grandes conferências. Agora, as reuniões têm uma outra categoria, elas não são mais essas grandes conferências como essas COPs. Então, a quarta conferência sobre o meio ambiente teve como objetivo determinar quais metas estabelecidas foram cumpridas das conferências anteriores e promover a renovação do compromisso político dos países com o desenvolvimento sustentável, né? Houve ali entre a terceira conferência de Joanesburgo e a Rio +20, né, que foram exatamente 10 anos depois, pouca coisa se avançou. Então o objetivo principal da conferência era reforçar a questão ambiental do desenvolvimento sustentável e o compromisso político dos países com a questão da sustentabilidade. Além das questões sociais, houve um foco muito grande nas questões sociais relacionado principalmente ao combate à pobreza nos países desenvolvidos e a questão dos países da Ásia e da África, que são os países mais pobres do mundo. Foi feito um documento intitulado Futuro que Queremos, baseado no nosso futuro comum lá do relatório de 1987, que traça metas para o desenvolvimento sustentável, mas não estabelece objetivos a curto prazo, né? Houve a discussão para a criação de uma agência internacional com real poder regulatório, mas não houve avanço. Na Agenda 21 estabeleceu convenções para tratar de problemas comuns a toda comunidade internacional. Tá? É uma foto do Conferência Rio +20 no Rio de Janeiro. Então o que a gente viu dessas 4 conferências? Que no fim das contas, houve muitas ideias, houve convenções sendo discutidas, questões sobre biodiversidade, desenvolvimento sustentável, aliar crescimento econômico ao respeito ao meio ambiente, combate à pobreza, desigualdade social, mas que ações concretas e avanços significativos, né, devido à emergência climática que a gente vive, ela não aconteceu. Então poucos avanços tiveram, que a gente vai continuar discutindo nas próximas aulas. Encerramos a nossa primeira aula do quarto bimestre, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe seu comentário e até a nossa segunda aula.